Eu só queria chegar cedo, era só isso. A ideia de pegar estrada à noite foi minha. Meus pais falaram para esperar o amanhecer, mas eu insisti. A casa da minha avó ficava a umas 7 horas de viagem e eu queria surpreender ela com um café da manhã daqueles que só ela sabia fazer. Cuscuz, bolo de fubá, café passado no coador de pano, tudo feito na hora, na cozinha de sempre, com cheiro de mato entrando pela janela. Saí de casa por volta das 9 da noite. Na primeira hora, até me senti livre. As luzes do carro cortando o escuro, a música baixinha, o ar morno da noite entrando pela janela. Eu estava sozinha, mas tranquila. Sempre gostei de dirigir. Sempre achei que estrada de noite era mais calma. Mas depois da segunda hora, a coisa mudou. A estrada começou a parecer longa demais, escura demais, silenciosa demais. Aquelas fazendas que passavam de relance no começo do caminho sumiram. Agora era só cerrado de um lado e do outro. Aquele tipo de lugar onde o som do motor é a única coisa viva. E foi bem quando pensei isso que o carro começou a falhar. Na hora eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas o ponteiro da gasolina estava ok. O carro não tinha dado nenhum sinal antes. De repente, ele começou a engasgar, perder força e apagou. Simples assim. No meio do nada. Tentei ligar de novo. 1, 2, 3 vezes. Nada. A única coisa que acendia eram os faróis e o painel. O motor parecia morto. Foi aí que vi os faróis vindo no retrovisor. Um carro se aproximando devagar, muito devagar. Era uma picape velha, vermelha, barulhenta, com 2 homens dentro. Eles pararam do lado, abaixaram o vidro e um deles, o que estava no banco do passageiro, sorriu. Mas o sorriso dele, cara, aquele sorriso parecia ensaiado, como se ele soubesse que precisava sorrir para parecer inofensivo. E foi aí que eu soube. Alguma coisa estava errada. Quando ele sorriu, meu coração disparou. Mas não foi o susto de ver gente na estrada. Foi o jeito como ele olhou para mim. Como se já soubesse que eu não tinha para onde ir. Era um sorriso comprido, meio torto, meio debochado. O tipo de sorriso que parece perguntar: e agora? O outro cara, o que dirigia, não falou nada. Só ficou me encarando. Ele tinha barba rala, olhos fundos, e parecia estar mastigando algo. Um palito, talvez, ou remorso guardado. Tá com problema no carro? O do sorriso perguntou, ainda apoiado na janela da picape. Tentei não parecer assustada. Na verdade, tentei parecer irritada, como quem só quer que o carro volte a funcionar e ir embora dali. Forjei a voz mais firme que consegui. Acho que sim, mas já chamei socorro. Tão vindo. Mentira. Celular sem sinal, sem alma viva por quilômetros. Só uma antena enferrujada que vi meia hora atrás, lá no topo de uma colina. Os dois se entreolharam. O motorista deu uma risadinha abafada. O outro insistiu. Se quiser, a gente empurra até algum posto. Tem um a uns 10 quilômetros. A gente conhece bem a estrada. Tá tranquilo, já tá resolvido, obrigada. Foram segundos longos de silêncio. Nenhum deles piscava. Me olharam como quem pesa um pedaço de carne no açougue, avaliando, decidindo. Então, como se tivessem perdido o interesse, o motorista deu partida e eles seguiram em frente. A picape foi sumindo devagar. Os faróis ficando cada vez menores, até virarem só 2 pontos pálidos. Achei que tinha acabado. Que talvez fosse só minha cabeça. Paranoia, assombração da noite. Mas não passou nem 5 minutos. E eu vi de novo a luz. Só que dessa vez, não tinha farol nenhum aceso. Eu só percebi quando notei um brilho muito fraco, como um reflexo vindo do cromado do para-choque. Eles tinham voltado, estavam vindo, com os faróis apagados. Ali, meu corpo gelou, nem pensei. Abri a porta, deixei o pisca-alerta ligado e corri. Nem peguei o celular, nem fechei o carro. Só sabia que precisava sair dali. Corri direto pro mato.
Um matagal alto, grosso, cheio de espinhos, galhos secos e cheiro de terra molhada. Na hora, a única coisa que me vinha na cabeça era uma lembrança. Eu pequena, correndo descalça pelo quintal da minha avó, me enfiando no meio do mato para fugir dos primos nas brincadeiras de esconde-esconde. E foi isso que me salvou. Eu sabia que o cerrado podia esconder muita coisa. Animais, armadilhas, gente, mas também sabia que quem não nasceu ali se perde fácil. Eu não. Eu cresci vendo minha avó enfiar o dedo na terra e dizer o tempo: hoje vai chover. Eu aprendi onde o mato é só mato e onde vira vereda. Onde tem buraco de tatu e onde tem cerca escondida de arame farpado. A noite estava quente. O cheiro de poeira e planta esmagada era forte. Cada galho que eu pisava estalava alto demais. E o pior, eu não ouvia nada vindo de trás. Nenhum passo, nenhum galho quebrado, nenhuma respiração. Eles estavam me caçando em silêncio. Tentei sair em linha reta, mas o terreno começou a descer. Escorreguei, bati o joelho numa pedra, mas continuei. Eu sabia que se descesse demais, ia acabar num brejo. Aí lembrei de um truque que meu avô me ensinou. Quando estiver sendo seguida e não souber o que fazer, para e ouve. A noite fala. Só precisa escutar. Me escondi atrás de um tronco caído, coberta por mato até o pescoço. E escutei. Nada. Depois de um tempo, ouvi o que parecia ser um estalo de galho, lá longe. Depois outro, mais perto. Eles estavam se separando, ou me cercando. Esperei mais alguns minutos. Meu corpo tremia, mas não era só medo. Era raiva também. Raiva de ter confiado na estrada, de não ter ouvido meus pais. Raiva de estar ali sem saber se ia sair viva. Foi aí que decidi. Não ia correr mais. Ia enganar eles. Voltei um pouco na ponta dos pés e deixei minha sandália presa num galho baixo. Depois, segui por uma trilha de tatu, me arrastando de lado, até cair num córrego raso. A água gelada cortou minha pele, mas abafou meu cheiro e o som dos meus passos. Continuei seguindo pela beira do córrego, me afastando da estrada, mas não demais. Sabia que tinha uma cerca de arame farpado mais à frente. Era velha, caída, mas ainda podia servir de barreira. E foi ali, bem... Esse dia foi bem normal, sabe? Um daqueles dias abafados aqui no interior de Mato Grosso, sol rachando o coco desde cedo, aquele calor que faz até o asfalto querer fugir da estrada. Acordei cedo, ajeitei umas coisas no quintal, alimentei os porcos e depois fui tomar café com minha avó. Ela estava fazendo aquele pão de queijo que só ela sabe fazer, cheiroso e quentinho. Enquanto comia, falei para ela que à noite ia sair para caçar. Ela parou de mexer o café e olhou bem sério para mim. Não era aquele olhar bravo, era um olhar de medo mesmo. E minha avó não tem medo fácil não, viu? Criada no mato, sempre enfrentou tudo com coragem. Mas naquele dia, ela falou com a voz baixa: "Não vai, Marcos, hoje não. O mato tá estranho. Eu sonhei com onça pintada essa noite." Eu ri. Não de deboche, mas como quem quer quebrar o clima. Disse que onça sempre tem por aqui, que ela vivia com essas histórias de sonho. Mas por dentro fiquei com aquele comichão. Porque vó, quando fala, a gente escuta. Só que, teimoso que sou, fui mesmo assim. Preparei minha espingarda, botei lanternas na mochila, uns pedaços de carne seca e água e esperei o sol cair. Quando a noite chegou, botei minha bota velha, amarrei o canivete na cintura e fui. O mato estava calado demais, o que é estranho. Nenhum grilo, nenhum bicho, só o som dos meus passos e o farfalhar das folhas quando passava. A lua cheia iluminava bem o caminho, mas mesmo assim sentia como se tivesse alguém me seguindo. Até aí, tudo bem. Até que eu já tinha me embrenhado umas boas vezes naquele matagal. Conhecia aquelas trilhas como a palma da minha mão. Mas naquela noite, parecia que tudo estava diferente. O cheiro do mato, o jeito que as árvores balançavam, até o som do vento. Tudo estava estranho, pesado. A lua brilhava forte, mas mesmo com tanta luz,
Eu sentia como se alguma coisa me observasse. Caminhei por uns 40 minutos, devagar, atento a qualquer movimento. Não era lugar de brincadeira. Mato Grosso tem bicho grande, e eu sabia disso. A espingarda estava pronta, mas a verdade é que naquela noite eu rezava para não precisar usar. Em certo ponto, parei numa clareira pequena, onde os animais iam beber água. Me abaixei e fiquei só escutando. De repente, o silêncio foi quebrado por um som seco, tipo um galho sendo pisado. Me arrepiou dos pés à cabeça. Deve ser tatu, ou talvez um veado, pensei, tentando me convencer. Mas no fundo, eu já sabia que não era. Foi quando eu ouvi aquele esturro. Não era grito de bicho comum, era a onça. Não era uivo, nem rosnado. Era um trovão saindo do mato. A espingarda quase caiu da minha mão. O coração batia tão alto que parecia que ia rasgar o peito. Nunca tinha ouvido uma onça assim, tão perto. Eu congelei, literalmente. Não conseguia me mexer. Só consegui me arrastar devagar até uma árvore com tronco inclinado. A onça não aparecia, mas o som se aproximava. Galho quebrando, cheiro forte de bicho selvagem no ar. Subi naquela árvore tremendo, como se fosse um moleque de 10 anos. Lá de cima, colado no tronco, tentei enxergar alguma coisa. Mas o mato é traiçoeiro. Você pode estar a 2 metros de um bicho e não ver nada. O barulho parou. Só dava para ouvir minha respiração e o som do coração no ouvido. Então senti ela. Não vi, senti. Estava ali embaixo, esperando. Foi ali que eu entendi o que é o verdadeiro medo. Fiquei agarrado na árvore como se minha vida dependesse disso. A espingarda parecia inútil. Eu suava frio, o rosto encharcado, mesmo com o vento gelado passando entre as folhas. O tempo não passava. Cada segundo era tormento. Os olhos ardiam de tanto tentar enxergar alguma coisa naquela escuridão. Até que ouvi de novo o som da onça. Não era mais o esturro. Agora era diferente. Um rosnado baixo, contínuo, como se estivesse irritada, impaciente e, pior, bem embaixo de mim. Eu queria gritar, mas a garganta travava. O medo era tão grande que eu só consegui fechar os olhos e tentar controlar a respiração. Me veio o rosto da minha avó na cabeça. As palavras dela, ditas horas antes, ecoavam. Não vai, Marcos. Hoje não. E eu fui. Lá embaixo, a onça pisava devagar, indo de um lado para o outro. Em certo momento, ela rosnou mais alto, como se tivesse farejado minha trilha. Bicho esperto, sabia que tinha alguém por perto. Comecei a rezar, baixinho, trêmulo. Nunca fui de igreja, mas naquela hora era tudo. As horas passavam arrastadas, o corpo começou a doer, a perna adormecida, a mão inchada de tanto apertar o tronco. Às vezes, o silêncio voltava. Isso era ainda pior, porque eu não sabia se ela tinha ido embora ou se só estava esperando eu descer. Teve uma hora, por volta das 3 da manhã, que o silêncio ficou completo. Nenhum passo, nenhum rosnado, nada. Meu coração acelerou de novo. O medo de não saber onde ela estava era pior do que vê-la. De repente, um barulho forte de galho quebrado fez meu coração quase parar. Era ela tentando subir? Será que onça subia em árvore? Eu nem sabia. Mas naquela hora, parecia que ela fazia tudo. Parecia que ia aparecer a qualquer segundo e me puxar dali. Mas nada aconteceu. O céu começou a clarear devagarinho. O cinza da manhã espantava a escuridão. A cada minuto que passava, eu me sentia um pouco mais seguro. O sol, para quem está no mato com medo, é como um pai chegando depois de um pesadelo. Quando o dia clareou, desci devagar. O corpo moído, tremendo. No chão, pegadas grandes e fundas. A onça esteve mesmo ali. Não foi imaginação. Olhei ao redor, respirei fundo e comecei a andar de volta para casa. Cada passo era pesado, não de cansaço, mas de vergonha. Vergonha de não ter escutado a avó. Quando cheguei, o sol já estava alto. A avó estava sentada no banquinho da varanda,
com aquele olhar de quem já sabia. Ela não falou nada, só me olhou. Eu também não falei, só sentei no chão diante dela. O silêncio foi tudo. Ela levantou devagar, foi para a cozinha e voltou com um copo de água. Me entregou e disse: "Você sentiu, né?" Eu balancei a cabeça e ela respondeu: "Isso que você chama de mato é a casa dos outros, Marcos. A gente entra com respeito ou não entra." Desde aquele dia, nunca mais fui caçar de noite. Nunca mais entrei achando que era maior. Porque naquela noite, lá em cima daquela árvore, eu vi de perto o que é ser só um pedaço pequeno no meio de algo muito maior. Algo que a gente não entende. Algo que te observa. E que, se quiser... Então, não sei nem como começo isso aqui, mas vou tentar falar como se fosse só uma conversa, como se eu estivesse contando para alguém que realmente vai ouvir, sabe? Porque eu nunca falei disso em voz alta, só escrevendo mesmo. Na época, eu tinha acabado de conseguir um contrato bom numa construtora. Eu sou engenheiro civil, trabalho com obra pesada, reforma estrutural, essas coisas. Nada de luxo, mas dá para viver tranquilo. E eu estava justamente nessa fase, queria sossegar. Estava cansado de apartamento apertado, barulho de vizinho, elevador quebrado, aquela rotina que parece que vai te engolindo aos poucos. Comecei a procurar uma casa. Nada muito caro, nem muito grande, só algo que fosse meu. Um lugar onde eu pudesse chegar depois do trabalho, tirar a bota suja, sentar e relaxar em silêncio. Isso era tudo o que eu queria. Foi aí que apareceu essa casa. Estava num bairro meio antigo, tranquilo, com umas ruas largas, arborizadas, sabe? Aquelas casas que parecem que pararam no tempo. Quando vi o anúncio, achei bonito até demais pelo preço. Achei estranho, mas fui ver. E olha, ela tinha alguma coisa que me puxou. Eu não sei explicar. Era como se eu já tivesse estado ali antes, mesmo sem nunca ter pisado naquele bairro. Comprei rápido. O preço estava bom demais. Assinei tudo em menos de 2 semanas. Ninguém me deu muito detalhe. Só falaram que o antigo dono tinha se mudado, que a documentação estava em ordem, tudo certo. Na primeira semana eu estava empolgado. Ia para a obra cedo, voltava tarde, passava o resto da noite desmontando o móvel velho, limpando o chão, anotando o que precisava arrumar. A casa estava um pouco empoeirada, meio maltratada, mas nada demais. Estrutura boa, pé direito alto, cozinha espaçosa. Parecia perfeita. E eu me sentia bem ali. Estranhamente bem. Nos primeiros dias depois da mudança, era só trabalho. Como engenheiro, eu queria fazer umas reformas, modernizar o piso, instalar um sistema novo de encanamento, revisar a parte elétrica. Não era nada que exigisse muita pressa. Eu estava empolgado. A casa era grande, silenciosa e tinha um ar antigo que eu sempre curti. Parecia perfeita para descansar depois do trampo. Os vizinhos eram poucos e bem reservados. O bairro era daqueles mais antigos, calmos, onde a maioria das casas parecia meio parada no tempo. No segundo ou terceiro dia, enquanto eu jogava umas caixas no lixo da frente, um senhor que morava do outro lado da rua veio puxar conversa. Ele parecia hesitante, meio desconfiado, mas simpático. Ele disse: "Você é o novo dono da casa? Corajoso, hein?" Achei curioso. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele me olhou sério e falou: "Você é o terceiro esse ano que tenta viver aí. Todos foram embora." Eu ri, tipo achando que ele estava brincando, mas ele nem sorriu. Ele só ficou me olhando com aquele olhar cansado, tipo, quem sabe de uma coisa que ninguém acredita. "Essa casa é difícil, tem coisa ali dentro que não quer ser esquecida. Mas quem sou eu, né? Só um velho fofoqueiro." Nos dias seguintes, ouvi coisas parecidas de outros vizinhos, sempre com aquele mesmo tom. Gente que se mudou e foi embora às pressas, histórias vagas de barulhos, portas batendo, vozes.
mas nunca ninguém falava diretamente o que tinha acontecido. Era só esse clima de segredo no ar. Tentei ignorar. De verdade. Segui com minha rotina. Mas, na terceira semana, começaram as coisas esquisitas. E eu juro, não era paranoia. Tudo começou numa quarta-feira. Eu estava mexendo nos armários da cozinha à noite, quase 11 da noite, quando ouvi passos pesados vindo do andar de cima, tipo um arrastar de pés. Eu moro sozinho, subi correndo achando que podia ser um ladrão, sei lá. Revirei tudo, mas não tinha ninguém. Na outra noite, mesma coisa. Mas dessa vez, além dos passos, veio um som, um choro, baixo, abafado. Como se alguém tentasse esconder o que sentia, mas não conseguisse. Vinha da cozinha. Eu desci devagar. O som ficava mais claro. A cada degrau, eu sentia como se meu corpo ficasse mais pesado. Parecia que o ar estava denso, carregado. Um arrepio subiu pela minha nuca. Aquilo não era som de televisão, nem rádio, nem animal. Quando cheguei perto da cozinha, eu vi. Tinha um homem sentado no chão, encostado no armário, as mãos cobrindo o rosto. Ele tremia. Chorava baixinho, com aquele choro doído, arrastado. Um som que parecia vir de dentro da alma. Eu travei. Não consegui me mexer. Fiquei ali, parado no batente da porta. Ei, foi tudo o que consegui dizer. O homem parou de chorar. Lentamente, tirou as mãos do rosto. E me olhou. E aquele olhar... Aquilo não era de uma pessoa viva. Os olhos dele não tinham brilho. Pareciam vazios. Mas ao mesmo tempo, parecia que me conheciam. Como se soubessem exatamente quem eu era. Ele não disse nada. Só ficou me olhando. E então... começou a se levantar. Devagar. Eu corri. Subi para o quarto, tranquei a porta, me joguei na cama e fiquei lá, com o coração batendo tão forte que achei que ia morrer ali mesmo. No dia seguinte, a cozinha estava vazia, nenhum sinal do homem. Mas no chão, bem onde ele estava, tinha uma mancha, como se alguém tivesse ficado ali muito tempo. Fui falar com o vizinho de novo, e ele disse: "Você viu ele, né?" Eu só balancei a cabeça. Todos veem, mas ninguém aguenta ficar. A história que ele me contou me gelou. Anos atrás, o antigo morador da casa perdeu a família num incêndio. A esposa e o filho morreram presos dentro de um dos quartos. Ele tentou salvar, mas não conseguiu. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Ficou dias dentro da casa, sem sair, só chorando, até que um dia desapareceu. Meu nome é Luan, tenho 22 anos e moro numa cidade pequena do interior. Nada de muito interessante acontece por aqui, é aquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? Eu moro sozinho numa casinha simples, meio afastada do centro, só eu mesmo e minha bike que já tá comigo há uns bons anos. Trabalho numa hamburgueria desde os 18. É tipo o meu segundo lar. O pessoal de lá é legal. O dono é gente boa e me ajuda sempre que pode. Meu horário geralmente é das 4 da tarde até a meia-noite. E é aí que entra o que eu vim contar. Eu nunca liguei muito de voltar para casa de bicicleta. Na real, sempre achei até gostoso. O vento no rosto, aquele silêncio da noite, as luzes da rua piscando. Sempre foi um momento meu, sabe? Só que, numa noite dessas aí, isso mudou. Mudou tudo. Era uma quinta-feira comum. Nada demais no trampo. Fizemos uns lanches, atendemos um pessoal do colégio que apareceu mais tarde e, como sempre, fechei tudo com o gerente. Desligamos as fritadeiras, varremos o chão e à 00:10 eu já estava fora da loja, subindo na minha bike com os fones no ouvido, ouvindo uma playlist aleatória do Spotify. O caminho até minha casa leva uns 15 minutos. Tem umas ruas mais escuras, mas como eu já estou acostumado, nunca me incomodei. Sempre vou pela mesma rota.
Passo pela praça, depois pela Avenida das Padarias. E por fim, entro numa rua estreita com umas árvores bem grandes dos dois lados. Essa parte é mais escura, mas sempre me senti tranquilo. Aquela noite estava mais abafada que o normal. Nem tinha muito vento. Eu lembro de estar suando mais que o costume, mesmo sem pedalar forte. E aí, aí foi que tudo começou a ficar estranho. Quando virei na tal Rua das Árvores, tirei um dos fones do ouvido porque senti um arrepio estranho na nuca. Eu sei que parece bobagem, mas foi do nada. Tipo, uma sensação de que eu não estava mais sozinho. O som da bicicleta ficou mais alto sem o fone. Aquele chiado da corrente, as pedrinhas estalando sob os pneus. Eu segui pedalando, tentando ignorar, achando que era só coisa da minha cabeça. Mas aí eu ouvi passos apressados. Sabe quando você reconhece o som de alguém correndo no asfalto? Não era passo leve de cachorro, nem barulho de galho caindo. Era gente. Eu olhei rápido por cima do ombro. Tinha um homem, alto, magro, correndo na minha direção. Ele usava uma roupa toda escura, não dava para ver o rosto direito. Mas o jeito como ele corria parecia louco. Era uma corrida desajeitada, mas rápida, como se cada passada fosse com raiva. O coração disparou. Joguei o segundo fone longe, sem nem pensar, e comecei a pedalar com tudo. Nunca pedalei tão forte na minha vida. Meus joelhos tremiam. As mãos suavam no guidão. O barulho dos passos dele não parava. Parecia que quanto mais eu pedalava, mais ele vinha atrás. Eu tentava não olhar para trás, mas não dava. Eu precisava saber se ele ainda estava lá. E estava. Ele não gritava, não falava nada, só corria. Corria como se a vida dele dependesse disso, ou como se ele quisesse acabar com a minha. Nessa hora, minha mente já estava um caos. Comecei a me perguntar se eu tinha feito algo sem perceber, se era um ladrão, um maluco, um drogado, sei lá. Mas era pior que isso. Tinha algo no jeito dele que não era normal. Ele não parecia cansar. E mesmo com meu esforço todo, ele continuava no meu alcance. Passei por um poste e a luz piscou quando passei. Sim, juro. A luz piscou e apagou por um segundo. Foi aí que eu olhei de novo para trás. E o homem estava mais perto. Tipo, muito perto. Ele esticou o braço. Eu senti a mão dele bater no banco da bicicleta. Senti mesmo. Aquele toque rápido, seco. E nessa hora, eu quase caí. Mas não parei. Soltei um grito que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Um grito feio, desesperado. E continuei pedalando como um louco, sem olhar mais para trás. Eu só queria chegar em casa. Eu só queria ver meu portão. Virei a última curva com a bicicleta quase tombando. Eu tremia. Os olhos ardiam de tanto vento e medo. Mas eu vi minha casa no fim da rua. Eu não parei no portão. Eu me joguei da bike, larguei ela no chão, puxei a chave do bolso e com a mão tremendo, tentei acertar a fechadura. A primeira vez não consegui. A segunda, a chave caiu. Peguei no chão com a unha rasgando o asfalto. E foi só na terceira que a porta abriu. Entrei, fechei, tranquei e caí no chão da sala, chorando igual criança. Eu não sei o que foi aquilo, juro. Olhei pela janela. Nada, nenhum sinal dele, nenhum passo, nenhuma sombra, nada. Mas eu senti, ele me tocou. Eu fiquei deitado ali no chão frio da sala, sem conseguir me mover por vários minutos. Sabe aquela sensação de quando o corpo está salvo, mas a mente ainda está presa lá fora? Era isso. Cada batida na porta que eu imaginava, cada estalo da casa, tudo me fazia pensar que ele estava ali, esperando, do lado de fora, silencioso. Naquela noite, eu não consegui dormir, nem no sofá, nem na cama. Eu fiquei encostado na parede da sala com a luz acesa e uma faca de cozinha na mão, esperando alguma coisa. Sempre acreditei que dirigir à noite fosse algo relaxante. Menos trânsito, menos barulho e só o som do motor me acompanhando na escuridão. Mas naquela sexta-feira, o silêncio da estrada não era tranquilidade. Ele parecia pesado, quase vivo.
Eu voltava tarde do trabalho em Divinópolis, depois de um dia estressante na oficina mecânica. Chovia sem parar desde o fim da tarde. As ruas já estavam alagadas em alguns pontos. O vento frio fazia o limpador do para-brisa lutar contra as gotas grossas que batiam como pedrinhas de gelo. Minha rota era sempre a mesma: seguir pela estrada velha até o bairro onde moro. Mas para chegar lá, eu precisava atravessar a ponte de madeira sobre o rio Itapecerica, uma estrutura antiga que rangia a cada veículo, como se reclamasse do peso que carregava. Desde criança, eu ouvia histórias sobre aquela ponte. Fofocas de vizinhos, conversas de boteco, lendas contadas nas festas juninas, sempre envolvendo uma menina que aparecia à noite pedindo carona. Ninguém sabia dizer exatamente quem ela era ou de onde vinha. Alguns diziam que era uma criança que caiu da ponte e morreu afogada nos anos 80. Outros afirmavam que era a filha de uma família que morava na beira do rio e desapareceu sem deixar rastro. Eu nunca dei atenção. Até aquela noite, a chuva engrossou quando me aproximei da ponte. A luz dos postes era fraca e piscava, refletida nas poças escuras. Ao reduzir para entrar na ponte, algo me chamou a atenção. Havia uma figura parada no meio, totalmente imóvel, debaixo da chuva. Aproximei mais e percebi que era uma menina. Devia ter uns 8 anos, talvez menos. Estava descalça, com um vestido branco já encharcado, colado ao corpo magro. O cabelo castanho escorria pelo rosto, misturado à água da chuva. Meu coração acelerou. Minha primeira reação foi pensar que alguma família podia estar desesperada procurando por ela. Encostei o carro devagar e baixei o vidro. "Oi! Você tá bem?" Perguntei, quase gritando por causa do barulho da chuva. Ela levantou o rosto lentamente. O que mais me marcou foram os olhos. Enormes, escuros, sem brilho, pele pálida, quase azulada. "Moço", disse com uma voz fraca, quase um sussurro, "me leva para casa?" Sem pensar muito, destravei a porta do passageiro. Ela entrou em silêncio. O vestido gotejava no banco. Não parecia com frio, mas o ar dentro do carro ficou gelado de repente, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível. Peguei a estrada novamente, tentando puxar conversa. "Você mora onde? Posso ligar para os seus pais?" Nenhuma resposta. Ela apenas olhava para frente, as mãos no colo, respirando devagar. A cada quilômetro, o silêncio parecia mais sufocante. O som da chuva no teto agora era abafado, distante. Quando olhei pelo retrovisor, quase bati o carro. Ela não estava mais no banco do passageiro. Estava sentada no banco de trás, bem no meio, me encarando. "Como você?" Comecei a perguntar, mas engoli as palavras. Os olhos dela não piscavam. O rosto estava mais pálido do que antes e havia algo errado no jeito que sorria. Não era um sorriso humano, era esticado demais, como se a pele fosse fina e pudesse rasgar. "Tá chegando", murmurou, quase cantando. O som da chuva sumiu completamente. Eu só ouvia minha própria respiração e o barulho do motor. Olhei para a estrada. Estávamos de volta na ponte. Eu tinha certeza que já tínhamos passado dela. Pisei no acelerador, mas parecia que o carro não saía do lugar. O assoalho vibrava como se estivéssemos sobre madeira, ainda na ponte, e o rio correndo por baixo. Olhei de novo pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio. Respirei aliviado, mas só por um segundo. Uma mão fria tocou meu ombro. Olhei pelo canto do olho. Ela estava ali, sentada no banco do passageiro outra vez, com a cabeça levemente inclinada. "Você não devia ter parado", disse com voz baixa. Nesse momento, o carro morreu. O motor desligou, as luzes se apagaram, e o único som que veio foi o estalo da madeira molhada da ponte. O frio ficou insuportável. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui girar a chave na ignição. Nada acontecia. Foi quando ouvi algo vindo de baixo, como mãos batendo na madeira, várias, acompanhadas de vozes sussurrando meu nome.
Olhei para o lado. Ela não estava mais no carro, mas havia marcas de mãos molhadas no vidro por dentro, pequenas como de criança. A chuva voltou com força. Sem saber o que fazer, abri a porta e corri para o final da ponte. Mas não importava quanto eu corresse, o fim nunca chegava. O vento me empurrava para trás e a madeira parecia afundar sob meus pés. De repente, vi a menina mais à frente, parada, me esperando. Ela sorria, mas agora seus dentes eram afiados e irregulares, como se fossem feitos para rasgar carne. "Tá na hora de ir para casa, moço", disse, estendendo a mão. Atrás dela, as tábuas da ponte começaram a ceder, revelando a água negra e agitada do rio. Do fundo, sombras subiam, braços pálidos tentando me alcançar. Um cheiro forte de terra molhada e ferro invadiu meu nariz. Antes que pudesse reagir, senti algo puxar meu tornozelo. A força era enorme, fria, impossível de resistir. Fui derrubado e arrastado para a beirada. A menina só observava, inclinando a cabeça como quem avalia um brinquedo novo. A última coisa que vi antes de cair foi o reflexo dela na água. Não era uma criança. O rosto era deformado, os olhos eram 2 buracos fundos e a boca larga demais. Acordei na beira da estrada, ensopado, com o carro parado a poucos metros de mim. Eram quase 6 da manhã. O céu ainda estava cinza, mas a chuva tinha cessado. Levantei com dificuldade, sentindo os músculos doloridos como se tivesse corrido por horas. Entrei no carro e, para minha surpresa, ele ligou de primeira. Ao chegar em casa, notei que o banco do passageiro estava molhado e no vidro de trás, marcas de mãos pequenas ainda estavam visíveis. Tentei limpá-las, mas não saíram. Durante dias, evitei passar pela ponte. Mas na semana seguinte, voltando do trabalho, não tive escolha. Era o único caminho. Ao chegar no meio, vi algo no asfalto molhado. Era um laço de cabelo infantil, branco, com uma pequena mancha escura no tecido. Peguei e joguei fora, ou pelo menos tentei. No dia seguinte, ele estava sobre o banco do passageiro. Desde então não durmo direito. Sempre acordo às 3 da manhã. O som de água pingando perto da minha cama me acorda. Já chequei o teto, os canos, tudo. Está seco, mas o som continua. Às vezes, no reflexo da janela, vejo uma silhueta pequena parada atrás de mim. Quando me viro, não há ninguém. Semana passada, sonhei que estava debaixo d'água. As tábuas da ponte passavam sobre minha cabeça e mãos brancas me puxavam para o fundo. Entre elas, o rosto da menina surgia. Ela sorria. Ao acordar, meu corpo estava frio e meus pés molhados. Já pensei em me mudar, mas algo me diz que não vai adiantar. Não é a ponte que é assombrada, é a menina. E agora, ela me conhece pelo nome. Eu sempre achei que as paredes guardam mais do que poeira. Elas retêm respirações antigas e ecos de conversas que ninguém admite ter dito. Quando decidi mexer no quintal, não foi por coragem, foi por necessidade. A terra cedia e eu queria um canteiro simples, algo que me ocupasse as mãos. A manhã era abafada, o ar grudava na pele. O pedreiro fincava a pá com um ritmo paciente, quase hipnótico. De repente, a pá encontrou algo duro. O som foi seco e oco, um tinido que subiu pelo cabo e atravessou meu braço. A terra recuou e surgiu um rosto pálido, rachado, sujo de barro, mas com 2 olhos de vidro intactos. Uma boneca. O olhar parecia quente, atento, como se aguardasse exatamente aquele instante. Peguei-a nas mãos. A porcelana estava fria como prato esquecido na água. Os cabelos, emaranhados, ainda tinham um resto de fita desbotada, amarrada com cuidado. Não era um brinquedo perdido. Estava enterrado com intenção. O pedreiro riu, chamou de guardiã do jardim e voltou ao serviço. Eu levei a boneca para dentro, depositei-a na prateleira da sala e tentei continuar a vida. Naquela noite, acordei com passos.
curtos, leves, apressados, riscavam o corredor como quem brinca de perseguir a própria sombra. A porta do quarto estava entreaberta. Eu lembrava de ter fechado. Ouvi um arrastar de pano pelo chão. Quando acendi a luz, o corredor era só silêncio e poeira. Mesmo assim, senti que alguma coisa se deslocara de mim, deixando um vazio frio atrás. Na noite seguinte, a risada apareceu, fina, infantil, uma linha de vidro vibrando. Fui até a sala. A boneca tinha mudado de lugar, ligeiramente virada, o queixo orientado na minha direção. Toquei-a, alinhei o rosto e voltei para a cama repetindo que eu só precisava dormir. A terceira noite trouxe o sonho. Uma menina segurava a boneca no peito, respirando ansiosa. Eu não via o rosto dela, apenas contorno e respiração ansiosa. Acordei com a camiseta colada de suor e 3 arranhões paralelos no antebraço, como linhas de caderno. Examinei minhas unhas, lençóis, cantos. Respirei fundo e guardei a boneca no fundo do armário, sob roupas pesadas. Travei a fechadura e encostei um móvel. A madrugada seguinte cheirou a terra virada. As paredes estalaram como se articulassem sílabas. Passos curtos cruzaram o corredor e um sussurro encostou no meu ouvido, quente, próximo, infantil. O medo veio inteiro, com gosto de metal. Levantei tonto. O armário estava aberto. Sobre a cama, alinhada como quem posa para retrato, a boneca. As rachaduras compunham um sorriso mínimo. Levei-a até a lixeira numa sacola preta. Fiz questão de ouvir a tampa batendo. Dormi de roupa, a luz acesa, jurando que o problema era cansaço. Não gritei. A partir daí, sombras pequenas atravessaram a casa sem pudor. Eu as via sempre na borda do olhar. No espelho, por um segundo, uma figura baixa ficava atrás de mim, cabeça inclinada, mão levantada, pedindo silêncio. Meu apetite sumiu, o sono virou intervalo nervoso. Vasculhei a casa. Levantei fundos de gaveta, empurrei móveis e encontrei papéis antigos atrás de uma madeira solta. Eram anotações curtas, tremidas. Falavam de uma criança que não dorme, de febres, de delírios, de um enterro particular. As linhas eram nervosas, com palavras rasgadas. Li e reli até sentir o estômago revirar. O boneca não era objeto, era lembrança que alguém tentou guardar fundo. Numa madrugada, acordei com a boneca de pé ao lado da cama. A lâmpada tremia. Os olhos de vidro refletiam uma luz que não vinha de lugar nenhum. Tentei levantar, e o corpo pesou como pedra molhada. A risada afinou, virou grito. As lágrimas desceram dos meus olhos, mas eu não chorava. Eu apenas ouvia. Quando a luz enfim apagou, desmaiei dentro do próprio nome. Decidi queimar. Fui ao entardecer quando o céu ainda não tinha desistido. Juntei galhos, derramei álcool, insisti no fósforo. O fogo cresceu e eu deitei a boneca sobre as chamas. A porcelana estalou, abriu uma linha na testa, mas os olhos continuaram redondos, impassíveis, como se não reconhecessem dor. Então veio um som alto e fino, um grito que parecia não caber no ar. O vento levantou, espalhou faíscas, e por um momento pensei que o fogo me engoliria também. Voltei de madrugada, com esperança quebrada na mão. Lavei o rosto, sentei no chão da sala e fiquei ouvindo a casa respirar. Quando amanheceu, abri a porta do quintal. A boneca estava lá, sentada. No mesmo ponto, fita desbotada no cabelo, impecável. Sem cheiro de queimado, sem marca nova, apenas aqueles olhos. Desde então, passei a viver em vigília. Eu conto as horas pelo modo como os ruídos se espalham. Pela manhã, a torneira pinga. À tarde, o piso cede levemente sob meus passos, como se guardasse o mapa do meu peso. À noite, tudo recomeça. Arrastar, risada, choro. Já não confio nos espelhos. Às vezes meu reflexo sorri antes da minha boca, como se quisesse me convencer a aceitar. Comecei a fazer marcas na parede. Um traço para cada noite em que a boneca apareceu em lugar diferente. A contagem cresceu como ranhuras de garra.
Em alguns dias, encontro objetos deslocados, um botão sobre o travesseiro, um copinho de brinquedo, no ralo do banheiro, um fio de cabelo amarrado a um dente de leite que não é meu. O cansaço me tornou desatento. Tropeço em tapetes, derrubo copos, falo sozinho. Pensei em ir embora. Mas e se eu levasse comigo algo que não aceita mudança? E se, na nova casa, o primeiro ruído da madrugada já viesse com a certeza do que me segue? Fantasiar fuga fez o medo crescer. Resolvi ficar e aprender a escutar. Passei a preparar a mesa com 2 pratos, 2 xícaras, 2 copos de água. Às vezes, deixo um pedaço de pão. Apago as luzes com cuidado, porque o escuro é o terreno preferido dos passos. Sento no chão e ouço. Espero o sussurro que pronuncia meu nome, a mão leve que pesa o colchão como uma maré mínima, invisível e constante. Aprendi a medir distância por esse peso. Mais perto quando respiro rápido, mais longe quando prendo o ar. Descobri que a mente tem cantos que eu desconhecia. Minha paciência ficou fina. Minha atenção salta de ruído em ruído. Minha fome anda perdida. Não sei se as lembranças que repito são memórias ou sonhos que lacei ao acordar. Em alguns dias, encontro terra sob a língua. Em outros, acordo com os dedos colados de açúcar, como se tivesse aceitado um doce invisível. Houve uma manhã em que despertei na varanda, sentado no chão, com a boneca ao meu lado olhando a claridade. O sol desenhava faixas nos olhos de vidro, e por um instante achei que havia alegria naquele brilho. Quis falar alto, dizer que entendi, que não vou embora. O ar quente trouxe o cheiro de terra e algo mais. Um perfume breve de flor que não plantei. Eu já não discuto com o que não vejo. Aprendi a andar na casa sem tentar provar nada a ninguém. Fecho portas devagar para não acordar o que escuta. Limpo o chão em círculos, como a menina dos meus sonhos. Algumas noites sinto uma mão apertar a minha. Sem urgência, não há riso nem choro. Há apenas uma respiração tranquila, como a de quem finalmente encontrou companhia. Talvez seja isso. Não expulsar, não vencer, não curar. A boneca continua mudando de posição enquanto escrevo. Sei que quando eu me levantar, ela terá escolhido outro ponto. O degrau, o batente, a ponta da cama. E quando eu deitar, ela também respira. A casa vai ajustar a própria respiração para caber a minha. Não espero salvação nem final. O que existe agora é isso. Paredes que me escutam, olhos que me observam, passos que aprendem o meu ritmo. Eu caminho junto, devagar, para que a criança não precise mais cavar sozinha. Se é um jogo, eu aceito as regras. Se é um pedido, eu respondo. Se é companhia, que seja. De todos os nomes possíveis, o que ela escolheu para mim é o único que importa: companheiro.